partir de agora, a Rádio Manaim apresenta Chamado para Servir. Pastor João Carlos Braga, mais uma quarta-feira, pastor, e hoje recebendo o pastor Silvano e a irmã Jane. Quem não está ligando o nome com a pessoa, a irmã Jane é do Quarteto Celebrai, ela é pianista, nossa irmã, e o seu esposo, o pastor Silvano Rangel de Oliveira, estão aqui conosco. E o pastor João Carlos Braga, que dispensa apresentações. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, Kleber, a paz do Senhor a todos os nossos ouvintes, participando conosco aqui desse quadro, onde a gente vai vendo a cada quarta-feira as bênçãos que o Senhor tem dado, as experiências que Ele tem dado aos seus servos, e que nos edificam. Saber que o que Deus fez com um, Ele pode fazer exatamente com o outro. E quarta-feira passada faltou lenço aqui, viu? Foi verdade. Faltou lenço. Irmãos, nessa manhã estamos recebendo aqui o pastor Silvano. Deixa eu cumprimentar o pastor Silvano, que está aqui conosco. Pastor, obrigado pela atender o nosso convite. Seria quarta-feira passada, mas os irmãos tiveram um compromisso e adiamos para hoje. Obrigado pela vinda aqui nessa manhã, pastor. Pai do Senhor, Kleber, pastor João, minha esposa, os ouvintes. É um prazer estar aqui nesse quadro tão maravilhoso, quanto as experiências, e a vida de servos que foram chamados para servir. E a irmã Jane, a gente carrega esse sobrenome, né? Não, o cara é o Kleber da Rádio Manaim. Não, o pastor Josias da Rádio Manaim, né? Assim, a Jane, do Quarteto Celebrai. Não tem jeito, não tem como fugir. A irmã Jane, do Quarteto Celebrai. O Jane Gonçalves de Oliveira está aqui conosco. Paz do Senhor, irmã Jane. A paz do Senhor, pastor o Kleber, aos ouvintes também da rádio. É um grande prazer esse convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Uma alegria para nós, com vocês aqui mais uma vez, né? A irmã Jane esteve aqui conosco, junto com as meninas do quarteto, as irmãs, né? Do quarteto estiveram aqui. Mas hoje eu fiz questão, ou nós fizemos questão de trazer o pastor Silvano e a irmã Jane para contar algo que aconteceu na vida deles. Sim, a irmã Jane passou por um momento de tensão nesses últimos dias e nós vamos externar aqui, né? A igreja estava orando por ela, por eles, né? Sofreu um acidente e nós vamos contar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus está fazendo. Foi um livramento de Deus e nós vamos externar isso aqui nessa manhã. Conta pra gente, Jane, como é que aconteceu esse acidente, um acidente doméstico, e serve de alerta também. Estamos aqui para glorificar o Senhor pelo livramento concedido à nossa irmã, mas também para trazer um alerta para você que tem, né? Você que está em casa. Acidentes domésticos acontecem com todo mundo. Como é que foi, Jane? Na segunda-feira, dia 2 de setembro, eu acordei muito cedo, né? Acordei era 5 e pouco da manhã, que eu ia estudar. Fui estudar piano, sou pianista, né? E eu teria que viajar para Belém, que eu ia participar de um concurso com 3 alunos minhas. Então, eu acordei cedo, estudei bastante, né? Aí eu falei, agora eu vou tomar banho, que eu vou trabalhar, né? Pra poder... Aí eu fui tomar banho, quando eu fui tomar banho... quando acabou, eu passei um óleo corporal. Aí esse óleo corporal caiu um pouquinho no chão. E você não percebeu? Olha, a gente nem imagina, assim, acontece rápido. Aí caiu um pouquinho, aí eu escorreguei no óleo. E eu caí com as minhas 2 mãos, assim, né? Eu espalmei as minhas 2 mãos. Na hora que eu caí, eu falei, quebrei as 2. Na hora Tentou segurar, segurei com as 2 mãos, isso. Aí eu vi realmente que quebrou. Na hora que caiu, eu falei assim, quebrou. Aí eu pensei, meu Deus, meu instrumento de trabalho, né? E interessante que eu fui num culto um dia antes com o quarteto na igreja Serra Sede. Foi um culto, assim, uma reunião de senhoras, sabe aquela coisa assim maravilhosa, espiritual, aquela coisa incrível. E eu, no dia seguinte, caí de manhã. Aí eu falei, o que eu faço com o meu instrumento de trabalho, né? Que eu trabalho o dia inteiro com as mãos, né? Tinha concerto para tocar. Meu Deus. E tocar na igreja, como que faz para fazer? Né? Viagem marcada no outro dia cedo. Aí eu caí, o que eu fiz? Eu caí, não conseguia mais fazer nada. Aí meu marido não estava em casa, eu levantei pelos cotovelos. Você estava sozinho em casa? Estava sozinho. Aí eu levantei, não conseguia mais mexer um dedo. Estava no médico. Aí eu liguei pra ele com um dedinho só, porque eu não conseguia mais mover nada. Aí eu falei assim, olha, vem pra casa que eu quebrei. Alguma coisa aconteceu. Aí eu fui pro hospital, né? Aí chegou lá, não teve jeito. O médico olhou assim, já quebrou e vai ter que fazer cirurgia no esquerdo. No braço, na mão esquerda, porque você, além de quebrar, você deslocou, né? Deslocou. Aí
foi aquela coisa, né? Ter que operar e aquela preocupação. Olha, eu sou pianista, eu não posso ter a motricidade fina atingida, nem um pouquinho, senão atrapalha, sabe? A gente que mexe também com música erudita, piano erudito, requer muito uma performance de alto nível em ambas as mãos. E se você perde um pouquinho, você perde toda a qualidade. Aí você vê que nessa hora você vê o amor dos irmãos, né? Todo mundo mandando mensagem, os irmãos. É nessa hora que a gente vê como a gente tem um corpo, uma família muito unida, né? Que está sempre com a gente. E a gente vê, né? Como a gente não tem lugar melhor do mundo para estar. Como nós somos unidos, o povo, né? Aí você sente o amor, você sente de todo o Brasil, todo mundo mandando mensagem para mim, orando, entendeu? Então está sendo uma experiência difícil, porque a minha reabilitação da mão esquerda vai ser devagar. Estou fazendo uma terapia bem feita agora, vão ser 30 sessões para recuperar todos os movimentos, de forma independente, mas é um processo também de aprendizado também, né? Espiritual, de você refletir o que Deus quer da vida da gente, né? A gente nunca pode questionar nada, eu acho. A gente tem que entender, né? E agora eu só virei um bebê, né? Meu marido que cuida de tudo. Falei que eu sou Baby Jane. Baby Jane foi o apelido aqui. Porque você não tem mais mão, né? Você tem que ficar dependente de tudo, mas... Meu entendeu? Deus, olha, pastor... Que coisa, né? Aliás, hoje eu pensei nisso. O tema de hoje na madrugada foi regozijai-vos sempre, orai sem cessar em tudo dai graças. É verdade. Né? O senhor até comentou sobre José, né? Quando ele foi levado. A gente fez um comentário aqui de manhã, né? Pega esse comentário para você, Jane. A gente comentou que José teve aquele problema da prisão e ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro. E realmente os sonhos se cumprem, o copeiro é restabelecido ao seu local de trabalho e o padeiro ele perde a vida por ordem de Faraó. E José tinha pedido ao copeiro, né? Você lembra de mim, fala de mim para Faraó. Só que o copeiro esqueceu, não falou dele. E o que é mais interessante é que Deus não lembrou. Deus poderia ter lembrado o copeiro, mandado um anjo lá falar com ele, não mandou. E se passam anos em que o copeiro tinha saído da prisão e José ficou lá dentro. E aí, na hora que o copeiro se lembra, José é trazido a Faraó e ele interpreta os sonhos de Faraó. E aí a gente até fez uma comparação aqui. Qual seria o emprego de José se o copeiro tivesse lembrado dele no dia que ele pediu? Ele seria padeiro, né? Sim. Que era o que ia ficar vago, né? O padeiro morre e ficou uma vaga de padeiro. Então aprende a fazer pão, vai ser padeiro. Mas como José aguardou no Senhor, mesmo naquela dificuldade, naquela luta de permanecer preso, ele aguardou no Senhor. Quando ele saiu porque o Egito precisava de um administrador. E aí ele foi ser o segundo depois de Faraó, né? Então, às vezes a gente não entende, Senhor, por que aconteceu isso? É o meu instrumento de trabalho, são as mãos que tu me deste, que tu me deste a destreza para que eu pudesse tocar na tua casa e para que eu pudesse trabalhar também secularmente, né? Mas certamente, apesar de José não ter entendido, ele soube permanecer aquele tempo até que viesse a sua bênção. Então você pode nesse dia, certamente se a gente fizesse a pergunta, você entende por que aconteceu isso? Eu acredito que você ia dizer que não, né? Mas Deus com certeza tem uma grande bênção para você. Amém, não? E eu tenho aprendido cada dia também, a gente vai ficando mais velha, né? A gente vai amadurecendo. É o seguinte, nada acontece na vida da gente não é à toa, e eu aprendi a nunca questionar. A gente tem que entender que tudo tem um propósito, mesmo no meio do caos. Na hora que eu caí, eu fiquei assim, ai meu Deus, meu piano. Eu pensei assim, como que eu vou fazer para tocar na igreja, como fazer para trabalhar, mas eu não questionei. Apenas agradeço, né? Poder ter sido pior. Só deu até visões depois, oraram por mim, que foi dado um livramento. E poderia ter acontecido, tantas pessoas passam por coisas tão graves, né? É verdade, com certeza. Então a gente tem que aprender a tirar de um problema meio caótico, né? Tem que tirar isso, um grande amadurecimento espiritual e entender que tudo acontece para a glória do Senhor, exatamente, né? Mesmo no caos, né? Assim, lembrar que nada ele perde o controle. Nada. Deus não confiar, né? Deus não piscou os olhos e deixou a filha dele cair. É verdade. Não, ele estava ali do teu lado e certamente te livrou de algo pior. De algo pior. Todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, né? Abacuque disse isso. Amém. Agora, Jane, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O que veio primeiro, a igreja ou a música? Veio a música primeiro. Eu me converti, eu estudo piano desde 7 anos de idade, né?
Aí eu estudava piano, aí eu me converti com 16 anos de idade sozinha. Já tocava? Já tocava, eu estava piano desde criança. Então, na verdade, a música veio primeiro. Aí eu me converti, foi um milagre. A minha conversão foi quase impossível. Por quê? Analisar. Eu era líder de turma, eu era uma moça, eu era moça mundana. Eu era moça mundana, com 16 anos de idade eu ia pra boate, eu bebia muito. Tô falando, testemunhar pros jovens aí que precisam ouvir. Eu era a moça do mundo, nunca tive uma base evangélica. Minha família nunca foi evangélica em lugar nenhum. Mas a gente viveu um caos na vida, assim, pais separados. Na vida minha era um caos, em todos os sentidos. Mas aí eu tinha uma pessoa que me convidou para ir na igreja. Aí eu lembro que a primeira vez que eu fui na nossa igreja, na igreja aqui em Maranata, a primeira vez que eu fui, eu fui assim, engraçado, na primeira vez eu não gostei. Engraçado, né? Eu tinha muito preconceito contra o evangelho. Tinha preconceito mesmo, não aceitava. Eu não tinha base evangélica, né? A primeira vez que eu fui na igreja, eu achei assim, não. Eu achei esse pessoal meio fanático, aquela coisa de fanatismo, né? Eu era uma moça que acreditava em coisas meio doidas, assim. É sério mesmo, ninguém imagina, né? Esotéricas, né? É verdade. Sim, acreditava, porque eu não tinha base evangélica. Então eu acreditava em umas coisas bem malucas, assim. Mas quando Deus tem um chamado, eu digo assim, ele me chamou, foi com mão forte, porque é impossível a Jane do passado ter se convertido, era impossível mesmo, né? É uma coisa incrível. Só que eu fui na igreja a primeira vez, aí aquilo pra mim assim, falei, não gostei muito, mas a pessoa que me convidou na época era muito insistente e me levou de novo pra igreja, e eu fui indo por educação, mas eu fui indo até na igreja da Glória 2, que é até a igreja do pastor agora. E eu comecei a ir assim, mas porque era convidada e arrastada, gente. A pessoa era uma pessoa evangelista que me arrastava para ir na igreja, e eu não gostava. Engraçado, né? Não gostava. Mas aí comecei a ir. E, de certa forma, eu comecei até a ir num lado bem místico, né? Não era nem um lado ainda de conhecer o evangelho, que eu não tinha base nenhuma, né? Aí comecei a ir de vez em quando, sexta e sábado, domingo, mas para educação. Não gostava não, tá, gente? Aí eu achava, né? Mas aí o senhor começou a operar. Algo incrível. Aí eu vou contar minha testemunha mesmo, jovem, posso contar? Pode. Aí um dia, eu era uma moça de 16 anos, mas era uma moça meio abandonada, sem pai nem mãe direito, entendeu? Então eu ia muito em show, entendeu? Com 16 anos de idade, isso há anos atrás, né, gente? Imagina que doideira, né? Aí eu num show, eu lembro, né? Aí me convidaram para ir no Malaim. Aí eu falei, não. Que Malaim, eu quero ir nesse show. Era um show de uma pessoa importante de fora, né? Eu vou no show, que Malaim, nada. Gente, eu não era evangélica, né? Eu tava indo na igreja um mês, eu não tinha base. Aí eu fui no show. Quando eu entrei no ônibus para ir do show, tudo de errado aconteceu no caminho. E a moça que tinha me convidado para o Malaim falou assim, Jane, eu vou orar para Deus te dar uma experiência que você está fazendo uma coisa errada, hein? Falei, que errado nada? Como que é errado isso? Que imagina. Mas ela falou, eu vou orar para Deus te dar uma experiência. Aí eu fui, né, para esse show, tudo errado. O ônibus deu problema, no ônibus me assediaram, uma doideira, uma moça sozinha, que doideira, uma moça de 16 anos, assim, toda solta, né? Aí quando eu cheguei na porta do evento que ia ter o show, na hora que eu ia entrar, veio umas pessoas evangélicas com folheto na porta da boate que eu ia entrar, gente. Com um folheto, assim, dizendo assim, a mensagem ao culto do rock. E no texto estava dizendo que tudo que teria lá dentro seria uma coisa do adversário. Aí eu entrei no show já assim, na hora que eu vi aquele panfleto, falei, meu Deus, já tá começando. Quando eu entrei lá dentro no show, o cara cantando, aí o cantor, não vou dizer o nome do cantor, falou assim na hora, a coisa que, gente, está do jeito, ele falou a expressão, que o diabo gosta. Falou assim, eu, jovem, quando ele falou isso, na hora que eu olhei pra ele, eu vi o adversário na hora. Aí aquilo foi a minha primeira experiência, assim, que me tocou. Falei, gente, aquilo porque a irmã falou, eu vou orar pra você ter uma experiência. Você não quis ir pra Malaim pra poder sair num show. E eu era mundana. Aí aquilo já ficou no meu coração. Aí eu fui embora pra casa, assim, eram umas 3 da manhã. Triste, né? Porque eu vi, assim, não devia estar ali, não era pra mim estar ali. Aí fui pra casa, mamãe na época até trancou a porta, não deixou eu entrar ainda de casa, porque minha família era um caos. Aí aquilo foi mais uma experiência ainda. Eu fiquei na rua esperando ela abrir a porta, era, você vê, 5 da manhã, 6 da manhã. Aí eu fui pra igreja depois e comecei a ir já de um outro olhar. E falei pra ela, olha, foi tudo tão ruim, eu tive uma experiência, comecei a ter experiência e comecei a ir na igreja com mais firmeza ainda. Mas uma moça que começou a trocar as coisas do mundo
para servir o Senhor. Foi um chamado que foi cada dia, né? Eu ia para o culto, começou só a trabalhar na minha vida, né? Mas a minha experiência mesmo de definição foi um sonho que eu tive. Que aí eu ouvi um dia o pastor Jairo Coelho, que eu me converti no ministério dele, falando assim, Jesus vai voltar. Eu não sabia que Jesus ia voltar. Olha como é interessante, né? A gente acha que a gente sabe de tudo, né? Mas tem pessoas que não sabem que Jesus vai voltar. Eu não sabia. Eu era uma pessoa sem base nenhuma evangélica. Minha família nunca foi evangélica. Aí eu ouvi, Jesus vai voltar. E aquilo foi, vai voltar? Aí eu fui, né, para casa, era um domingo à tarde, e eu dormi. Quando eu dormi, eu tive um sonho. Aí eu sonhava que tinha uma grande ventania, uma tempestade assim de vento, e eu vi um ser de vestes negras na porta do meu quarto com um símbolo na mão. E do lado dele tinha um ser de vestes brancas com um símbolo na mão. E eu via que um dos dois ele queria me pegar para levar com ele. Nisso, o ser de vestes brancas falava assim: minha filha, eu te levo comigo. Ele me pegava pelas mãos e me levava para o céu. E na hora eu subia com ele. Aí na hora que eu via esse sonho, eu acordei e a ventania estava no meu quarto ainda. Aquela ventania do sonho, quando eu acordei, era real ainda, entendeu? Aí eu me converti. Aquele sonho foi um definidor, porque eu vi a ventania, aí eu fiquei assim, gente, Deus é real. Aí eu lembro quando eu fui para o Manaim a primeira vez, eu chorava, porque é como se meus olhos tivessem sido descortinados. Tem quando você sai, quebra, tira, né, as travas dos olhos. Eu não enxergava o lado espiritual. Quando eu tive aquele sonho assim, eu vi um outro mundo. Aí a Jane mudou totalmente, troquei as minhas roupas, mudei minha forma de tudo imaginar. Quando eu cheguei no colégio, eu lembro que era líder de turma, né, no Salesiano, eu estudava. Jane virou crente, todo mundo ficou doido, porque eu mudei tudo. As roupas, né? Parede, tudo. Aí Jane enlouqueceu, todo mundo, né, Jane? Ficou doida, né? Na época. Porque eu me converti realmente, eu queria só o evangelho. Porque eu não conhecia o evangelho. Quando eu fui lá a primeira vez, eu chorava de ver, gente, aquelas aulas sobre a palavra, né? O início da criação. Eu falei, gente, a Bíblia é real. Ela não é uma historinha, ela é real e ela é uma palavra revelada e viva. E quando você vê a palavra e você vai conhecendo a revelação, por trás da letra você vai vendo que riqueza. Aí aquela jovem de 16 anos, que era mundana, se converteu. Aí começou, era incrível. Eu nunca diria que eu estaria numa igreja evangélica, gente. Aí começou um processo assim incrível de o Senhor mudar meu coração, de mudar a mentalidade, entender depois o processo que eu teria que ser amadurecida pro louvor, todo um trabalho, né? Então foi um milagre. A conversão minha foi assim, algo que eu nunca... É com mão forte. Ele te tirou, né, do Egito, te trouxe. Por isso que hoje em dia, qualquer coisa que, sei lá, que aconteça, não me abala, porque a nossa experiência é com um Deus tão vivo, né? Que muda uma pessoa tão diferente, tão atípica, né? Estar numa igreja, né? E a melhor coisa da minha vida, gente, não tem o que dizer, foi a minha conversão, entendeu? E aí começou a usar, então, aquela música que você já vinha aprender de criança para adorar ao Senhor. E foi um processo também, né? Foi todo um processo que o Senhor foi me moldando, que eu trabalhava com música erudita, eu sou partitura, né? Tive que conhecer cifra, não conhecia nada disso, aprender cifra, tocar de ouvido. Aí só foi me moldando, todo um processo mesmo de fazer, até, né? Tudo foi acontecendo, que ele fez, o milagre, né? Até hoje, quando eu vou numa aliança, eu vejo, né? Eu choro, dá vontade de chorar, a gente quer chorar, porque é tão incrível a conversão, né? A salvação, que é um milagre, né? Eu não sei se acontece com vocês, mas sempre que eu vou ao Manaim, quase sempre a gente tá no Manaim, né? É quando você... E acontece sempre isso comigo. Quando você sai da BR-262, que entra naquele caminho ali que você sabe que é o Manaim, a gente... algo acontece ali, porque dá vontade de chorar, porque você lembra de onde você veio, quando você chegou pela primeira... Comigo acontece sempre isso. Sempre. Inclusive lá aí, quando eu estava jovenzinha, né? Aí com meus 17 anos fui fazer faculdade, né? Eu lembro que eu fui fazer jornalismo. Meu primeiro curso de faculdade, eu comecei, não foi fazer música, não. Eu já tocava piano sempre, sempre dava aula. Mas eu fui fazer jornalismo na UFES. Aí eu lembro que é um curso... umas matérias muito... que botam em choque a questão da fé, né? Aí eu lembro que eu fui para o Manaim, eu falei, Senhor, eu preciso de uma experiência novamente, eu preciso de um renovo, né? Ai, me dá uma experiência novamente, renova a minha fé, porque eles atacam pesadamente, né, as faculdades, às vezes a questão da sua fé, né? Aí eu fui lá no Manaim, aí eu olhei, Senhor, tem uma árvore ali, naquele monte ali, eu olhei, eu trabalhava na Copa do Manaim, então eu trabalhava na Copa, aquela época de lavar os copos de alumínio. Alumínio. Gente, era incrível. Mas eu queria trabalhar na Copa, engraçado, né? Eu não queria tocar, não, eu queria trabalhar na Copa, na cozinha.
Aí eu olhei para aquela árvore e falei, Senhor, até o final do seminário, eu quero que aquela árvore, ela cheira de flores, todas as flores caiam. Senhor, eu quero ver isso. Ela bem era jovem, né? Aquela coisa de ter que ver para querer, né? Assim, né? Aí nisso, toda hora eu corria para ver a árvore, nenhuma florzinha tinha caído, né? Aí eu fui olhando, aí acabou o seminário. Aí eu corri lá para olhar, todas as flores tinham caído. Aí eu falei assim, chamei minha amiga, tá vendo lá as flores ali, ó, tudo caiu, a árvore tá totalmente sem flor nenhuma, caiu tudo. Ela falou assim, Jane, que árvore, Jane? Ali não existe árvore. Só eu vi aquela árvore, você entende? Meu Deus. Só eu. Então eu fui uma jovem que tive muita experiência de ver anjo, entrando no meu quarto. Porque eu era uma moça muito, de uma vida muito... Ninguém imagina, né, que a minha vida era assim, né? Muito maluca, de repente você vai conhecer uma coisa que é o evangelho. Então eu vi anjo, eu vi essa árvore, o sonho que eu tive. Foi coisa que foi me fortalecendo. E nossa, esses experiências incríveis que eu tive também no Ministério Pastor Jairo, né? O Pastor Jairo era uma pessoa muito usada nos dons, né? Então, de repente, que coisa incrível. Influenciou, né? Não, totalmente de você ver, só me fez assim, vou te mostrar para você ver que você não é nada. E também fortalecer a fé para o futuro, né? Para você entender que as batalhas vêm normalmente, você tem que entender que ele que faz, ele que cuida de tudo, entendeu? Então foi incrível. Hoje eu vejo assim para trás como que a Jane hoje se converteria, né? Como Deus, quando te chama, não tem como você fugir, gente. Agora, a importância que eu vejo, pastor Silvânia e pastor João, é a importância, por exemplo, a Jane falou que ela ia para a igreja pela insistência de uma amiga, né? Foi uma conhecida, tia de uma amiga minha. Isso. Nós éramos amigas de balada, imagina. Essa tia insistia para ir na igreja, arrastava. Ela não convidava, assim. Não vou na igreja agora. Olha a importância de você evangelizar. O evangelista tem que ser ousado. Se a pessoa não tivesse sido ousada, não estaria na igreja. Ela foi chata, chegou a ser chata comigo. Persistente. Eu também tive essa experiência da persistência, né? Tinha um diácono, José Luiz, que me acompanhava toda vez. Eu já era evangélico, né? Estava conhecendo a obra do Espírito. E aí, quando eu entrava na igreja, todo dia ele me assistia. Encostava, né? Todo dia. Eu falei, camarada chato, eu pensava. Mas olha, aquilo ali foi o que me ajudou a permanecer. Os outros irmãos e ele também, ele naquela assistência fervorosa, rigorosa. Muito importante, essa assistência decisiva, né? Não desistir. É verdade. Lembra de você, né? Não desistiram de você. Você não vai desistir daquele que entrou. Você vai até o final com ele. Toma como filho, ora, paga um preço que ele não tem experiência. Isso é maravilhoso. E a gente vê isso, né? Olha só. Paulo usa a expressão, né? Timóteo, meu filho na fé. Você tem que trabalhar como quem está trabalhando com um filho mesmo, né? Com todo o cuidado, com toda a atenção. Você pega uma criança de 1 ano e meio, você não tira os olhos de cima dela, né? Assim é o neófito, né? Assim é a pessoa que acabou de se converter. Eu tive uma experiência mais ou menos parecida com essa. Um rapaz que, onde eu estava, ali estava ele perto. E era a gente, o sombra. Era a assistência, as pessoas não, e é o seguinte, a gente fazia faculdade de arquitetura juntos, só que eu não tinha os materiais. Os materiais eram muito caros naquela época. Canetas nanquim, prancheta. E a casa dele tinha 2, porque o pai dele já era arquiteto, o irmão dele já era engenheiro. Então ele me chamava para ir para a casa dele. João, vamos fazer trabalho lá em casa. A gente tinha que fazer projeto, né? Eu não tinha tudo. Ele, não, vamos lá pra casa que eu tenho as canetas todas. A gente pode... Hoje em dia tudo é AutoCAD, você imprime no computador, né? Na nossa época não, fazia na mão, né? Vamos pra lá pra casa, vamos... Não tem problema não, a gente chega lá em casa umas 9 horas da noite e trabalha até 1 hora da manhã, depois eu te levo em casa. Só que a gente estava trabalhando e ele falando de Jesus. Pra mim, né? E nisso, hoje em dia, estamos aqui, nós 3, Kleber, graças a alguém que um dia se prestou a querer nos apresentar ao Senhor, né? Verdade. Por isso que é importante realmente a assistência mesmo. Verdade. Até a insistência, né? Isso. Uma pessoa ousada de chamar a pessoa para a igreja, de testemunhar, é muito importante, entendeu? Interessante também como Deus, na assistência, ele providencia pessoas em todos os lugares que você está. Ele deixa tudo no esquema dele, né? Então você vai pro trabalho, tem alguém lá. Tem alguém lá. No ônibus tem alguém lá. No seu colega, na sua vizinhança, tem alguém. Eu só não tinha dentro da minha casa, mas em todo lugar que eu ia, o Senhor foi me cercando, foi me fechando até eu permanecer, né? Então é maravilhoso como Deus faz essa assistência maior, né? Usando os menores, né? Os vasos menores. Falar em insistência, há uns anos atrás, ali no culto ali da igreja em Duque de Caxias ali. Duque de Caxias. Ali, né? Participamos muito, né, Jane? Isso ali, na hora do almoço, né? Do almoço. A gente ia ali no culto. E eu comecei a ir ali, frequentar ali, e o culto. Mas eu não gostava que ninguém ficasse perto de mim.
Mas tinha um que sempre tem, Deus. Eu chamava de Zé Crentinho, porque ele encostava sempre, não é porque era, meu Deus. Aí uma vez, era a hora do culto e eu falei, meu Deus, não vou porque aquele rapaz vai estar lá de novo. E aí, naquela época, tinha um chamado Cine, é um cinema, São Luís. Sim. Lembra? Lembro. Aí eu falei, eu vou pro cinema, não vou pra igreja não. E eu fui pro cinema. Quando eu cheguei lá, eu lembro até o nome do filme, até hoje. Isso marcou a minha vida que eu nunca mais esqueci. Eu tinha que comprar o ingresso. E era um filme assim, lançamento, né? Então tinha muita gente ali na hora do almoço. 3 filas assim, até eu chegar para comprar no guichê. E meu Deus, eu fui chegando ali, entrei na fila, uma dificuldade. E quando eu tô na fila, faltavam 2 pessoas. Do nada, apareceu um cidadão, um homem negro, gordinho, gravata, terno azul. Nunca esqueci isso. Ele passou pelas 3 filas, veio até mim. Meu Deus, até onde eu tava, e me deu um folheto e falou assim: o que você está fazendo aqui? Aí eu olhei aquilo, meu Deus do céu, é o folheto. Falava sobre a volta de Jesus. Eu falei, eu vou enfrentar o Zé Crentinho de novo. E voltei para a Cidade Alta, ali, quem conhece Vitória, né? Passei ali pelo palácio, desci e cheguei lá no culto. Tava quase começando, tinha um irmão que tocava bandolim. Lembra? Tocava um bandolim, lindo. E aquilo, quando eu já fui subindo a escada, e aquele bandolim aumentando o som. Quando eu sento, quem senta ao meu lado? Zé Crentinho. O Zé Crentinho. Mas aquela insistência foi excelente, porque fez com que... Foi providencial. Foi providencial, é o que a gente está falando aqui, né? Você tem que ser, às vezes, um pouco insistente para que você possa levar o teu irmão, né? Você não pode desistir. Interessante que o Senhor não desiste da gente. O amor dele é tão maravilhoso, verdade, profundo. Ele quer mostrar o caminho, o projeto dele para sua vida. Então ele vai te fazendo... Até o momento que você diz assim, não quero. Eu já cheguei a falar isso no início. Aí eu quebrei a minha cabeça, né? E retornei. E aí, a Jane formou-se em... Você chegou a formar-se em comunicação social? Não. Aí eu me casei muito novinha, né? Com 19 anos. Silvano, meu marido, ele foi para... Já conheci ele há muitos anos, né? Aí ele veio para a obra também. Ele estava em autodominação. Aí ele veio atrás de mim, assim, só para me ver. Mas acabou que ele veio para a igreja... pela igreja mesmo depois, não foi por minha causa, não. Aí ele ficou na igreja, entendeu? Aí passou um tempo, eu acabei, né, namorando e casamos, né? Aí nós casamos, aí ele falou, não, Jane, vou te dar apoio, faz. Eu já dava aula de piano desde 15 anos, né? Aí ele falou, não, larga a faculdade de comunicação, faz o que você gosta realmente. Aí eu voltei a fazer a faculdade de música na época e fui fazer, depois fiz mestrado, entendeu? Aí, pronto, aí veio essa questão da carreira de música erudita. Agora na igreja, que tem que contar como que Deus faz tudo tem um projeto, né? Eu me converti com 16, me casei com 19, aí nós, casada, passou algum tempo, né? Aí nós fomos sempre ensaiando na igreja, né? A Silvana ensaiava o grupo louvor, e eu aprendendo como lidar com o grupo louvor, né? Como lidar com isso. Aí com meus 23 anos, que eu comecei a fazer arranjo, no caso, né? Eu lembro que eu era de uma igreja de Guaraiúns, e a igreja de Guaraiúns é muito amável, né? Mas era uma igreja que tinha um problema de afinação impressionante. A igreja, o grupo louvor, gente, para afinar era muito difícil. E o que eu fiz então? Eu ensaiava louvores de grupos, né? Fazia, né? Aí eu falei assim, sabe o seguinte, eu vou fazer um arranjo então, de hino mais simples, arranjos mais fáceis para poder o grupo cantar mais afinadinho, né? Aí sabe qual foi o primeiro arranjo que eu fiz da igreja? Adivinha? Vocês sabem imaginar? O Pastor de Israel. O Pastor de Israel. O Pastor de Israel. Foi o primeiro arranjo que eu fiz. Isso tem 30 anos, eu acho. O Pastor de Israel. E eu lembro que na época que nós cantamos, eu fiz aqueles contracantos, né? Que tem o contralto fazendo um contracanto e tudo. Aí cantamos, a igreja ficou feliz. E o pastor, na época, detestou, gente. Ele odiou. Ele falou assim, Jane, você botou muito enfeite no hino. Você tirou simplicidade no hino. Sabe o que eu fiz na época? Eu entendi, respeitei, mas hoje em dia, como é um dos hinos mais cantados, né, ficou? Porque os contracantos... Era um momento da igreja ainda de entender a questão de contracanto, era uma novidade. E ali Deus começou a um trabalho de fazer arranjo pela igreja local.
Eu tinha que fazer arranjos mais simples, no caso, para poder a igreja cantar melhor. Mas, na verdade, já Deus preparando, era um chamado mesmo para fazer arranjo, que a minha área de atuação não tem nada a ver com isso. Eu sou pianista, erudita. Mas Deus tinha um plano em relação a isso, a fazer arranjo. Aí comecei a fazer vários... Aí foi uma coisa que eu fazia para a igreja local. E hoje em dia, né, a gente acaba fazendo bastante arranjo. Foi um chamado, assim, que não é meu, é dele que faz, entendeu? E as pessoas acham que ela faz por encomenda, mas não é assim. Não. Ela faz para a igreja local. Como o Espírito atua ali, né, simplicidade, opera, as pessoas de outras igrejas gostam e vão pegando. Aí isso foi crescendo, foi multiplicando, né? Eu me lembro até que quando a gente logo casou, a gente era da igrejinha de Ilha dos Aires. E a gente tinha um grupinho que ela dividiu as vozes também. E o interessante é que depois tinha alguém que trabalhava lá, trabalhando no presbitério, o José Geraldo era o diácono responsável pela igreja lá em Ilha dos Aires. E ele levou essa informação para o presbitério. Tem um grupinho lá que canta direitinho e tal. E aí o pessoal começou a querer ir lá. Os pastores, não, eu quero pregar lá para ver. E foi assim uma coisa maravilhosa, que Deus foi fazendo essa questão de divisão de voz, a coisa um pouco mais elaborada. E na época não tinha isso. Não tinha, não. Há muitos anos atrás. Era só isso, não é? Não, era essa questão de cantar em voz, de fazer um trabalho, era um tabu, né? Até o instrumental, normal. Não tinha bateria. Não tinha. Tinha até bateria, mas eu lembro que essa questão... Violão, né? O básico. Mas o violão e o teclado. A partitura, usa a partitura, eu lembro que a minha irmã disse, vamos usar isso aqui. As pessoas, não, é muito feio. Era, na verdade, um momento da igreja ainda, claro. até cultural, de conhecimento, verdade. De entendimento. E eu fui tendo paciência, sabendo esperar. Foi um momento. Você está falando a questão, né, do pastor não compreender tão bem a beleza de um contracanto. Eu me lembro, eu ensaiava o grupo de louvor da minha igreja, como jovem, né? E uma vez eu estava ensinando o tenor para os rapazes. Sim, né? Aí o pastor assistiu o ensaio, depois ele me chamou e falou assim, vamos fazer o seguinte, você ensaia o grupo de louvor, você não canta não. Ele achava que eu estava desafinando. Então você ensaia o grupo de louvor, mas você não canta não. Eu falei, amém, pastor, eu fiz igual você, eu obedeci. Não cantava não, só tocava. Só pra gente lembrar aqui, o hino que a Jane falou, o instrumento, ó, Pastor de Israel, vamos ver um pouquinho? Mandar um abraço do nosso irmão Tutuca, que tá lá na Suíça, tá ouvindo a gente. Um abraço, Tutuca. Abraço, grande músico, né? Grande Meu músico, Deus. né? Inspirador, né? Meu Deus do céu. Nós vamos fazer um intervalo, porque eu tenho que colocar Você aqui... falou em Tutuca, eu lembrei de uma fita que ele gravou na ocasião. Sim. Rapaz, coisa linda, os louvores instrumentais. Vocês pegaram isso. Sim. E era os jovens um dividindo pro outro a fita. A fita cassete. Aquilo fazia a gente chorar. É muito lindo. Eu tive essa fita cromo. Olha, eu até hoje fico procurando isso, não acho. Jurássico também. Uma benção. Pra quem não tá ligando numa pessoa, fita cassete. Uma fita antigo, né? Antigo. Enfim, mas... Caixinha de plástico com isso, mas um rolozinho dentro de dois rolos. Eu tinha um Fusca na época e tinha um toca-fita ali. E aquele toca-fita engoliu ali, a fita embolou. Meu Deus, a fita ficava toda difícil, mastigada. Né? A fita estragou vinha toda minha música. Mas era o que tinha, né? Nós vamos fazer um intervalo, que eu tenho que colocar o horário eleitoral, gratuito e obrigatório. Daqui a pouco a gente volta. Muito bem, estamos de volta aqui no Chamados para Servir de hoje, recebendo o pastor Silvano Rangel de Oliveira, a irmã Jane Gonçalves de Oliveira, o pastor João Carlos Braga e eu. Estamos aqui conversando, falando daquilo que Deus tem feito, né, na vida dos nossos irmãos. A Jane, ela está ali junto com as outras irmãs, ali no quarteto Celebrai. E como começou, Jane? Como foi essa ideia? Um dia você acordou e falou, sabe de uma coisa? Vou criar um quarteto, foi isso? Foi não. Antes, deixa eu fazer uma volta. Foi na prova, né? Deixa eu fazer uma volta no tempo um pouquinho. Que a minha definição de entender que era o louvor dessa obra foi num seminário que eu fiz, que eu devia ter uns 25, 26 anos de idade. Era um seminário só para tecladistas
olha bem, lá no Manaim. E nisso o pastor Judite deu uma mensagem só era para pianistas e tecladistas. E a irmã Jurama estava lá. Eu amava a irmã Jurama, que é a esposa do pastor Judite, né? O pastor Judite deu uma palavra sobre o que é o louvor da igreja fiel. E eu não conhecia essa mensagem, né? Assim, tão clara como era, assim, a primeira vez que eu tinha visto ao vivo, assim, ouvindo ele falar. Não, eu não tinha ainda 25, eu era bem mais nova. Quando eu me converti, acho que deve ter sido uns 3 anos depois, eu ouvi aquela palavra, sabe? E aquela palavra, ele falou sobre o louvor da igreja fiel, e a irmã Jurama tocou o hino, Quero Estar ao Pé da Cruz. Eu nunca tinha ouvido aquele hino. E ela tocou aquilo, e engraçado que era uma coisa simples, né? O pastor já te falando, quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte. Ali eu aprendi o que teria que ser o louvor da igreja fiel. Como teria que ser em relação ao louvor, a importância. E eu, já sendo musicista, vendo uma coisa aparentemente tão simples, a igreja tão quebrantada, eu entendi que não era uma operação humana, era do Senhor. Era um mistério, gente. Que você pode ver as coisas mais importantes do mundo, né? Os espetáculos mais grandiosos musicais, você vai achar bonito, mas não vai na alma. O que eu vi ali era algo tão extraordinário. Aquele seminário seria, assim, definidor do que eu teria que fazer no futuro em relação a entender o que é o louvor da igreja, como tem que ser. Aquilo ali. E ali veio também meu grande amor pela irmã Jurama, sabe? Aquele seminário que ela tocou, Quero Estar ao Pé da Cruz, foi tão marcante. E como eu amava a forma da irmã Jurama, né, em tudo, eu fui para a igreja dela, o amor dela, a convivência, então isso me ajudou muito. Eu queria muito ser como ela, assim, né? Aquela mulher sábia, mansa, né? Aí, eu não sou muito não, mas a gente vai aprendendo. Meu marido que sofria, né? Hoje eu sou muito diferente, né, Silvana? Aí, como eu amei, assim, aprendi o louvor. Como teria que ser o louvor da igreja, me marcou, sabe? Que seminário com o pastor Judite e a irmã Jurama. Aí nisso, anos se passaram, aí foi muitos arranjos, a gente foi fazendo, meu Deus, essas batalhas, Grande Amor do Meu Senhor, muitos, né? A gente tem centenas, né? Trabalhei com quarteto masculino, uma época no Manaim, foi passando os anos. Aí, quando eu tive com 40 anos, eu engravidei. Eu tenho 2 filhos maravilhosos, mas eu tive uma terceira gravidez, né? Aí eu engravidei, aquela felicidade toda, eu tô grávida, né? Vamos lá. Aí com 6 meses eu dei pré-eclâmpsia e a síndrome de HELP. Nisso eu fui internada, né, no hospital. E aí, no caso ali, como que Deus me deu experiência? Quando eu fui para o hospital, eu abri a palavra, Senhor, me fala sobre a minha ida no hospital. O Senhor falou assim, eis que o filho de Davi é morto. Quando ele falou isso para mim, essa palavra, eu falei, não, Senhor, é isso, mas reverte. A gente quer, né? O Senhor falou isso para mim. Eu tenho muitas vezes que eu consulto palavras, sabe? Muita mesmo. Aí eu fui pro hospital, mas com aquela palavra no coração, eu falei, ai meu Deus, o que vai ser? Sem um reverte. Aí eu entrei pro hospital e a médica falou assim, vamos ter que tirar, ou você morre ou a criança morre. Não tem jeito não, Jane. Aí eu falei, não tira não. E aí, por causa da pressão altíssima, o caso era muito grave. Mas não teve jeito. Aí o neném acabou que realmente faleceu. E aí eu fiquei... Ou o neném faleceu, ou era eu. Não tinha, né? Aí o neném faleceu, eu fiquei com ele na minha barriga esperando aquele chama expeli, né? Não é mais, seria um parto, né? Não podia tirar por cesariana, que seria muito grave, a impressão não abaixava. Aí eu senti ali, não tem quando você sente aquela angústia da morte, né? Você sente que você poderia também... Mas se fosse, a gente está nos braços do Senhor, mas aquela angústia que vem, você tem 2 filhos ainda novos para criar ainda, né? Não tão novos, mas o Gabriel tinha o quê? 17 anos, o João tinha 13. Mas aquela angústia que, assim, nenhuma mãe quer engravidar e perder seu neném, né? Aí eu fiquei ali, tive que esperar uma semana para conseguir induzir um parto normal. Aí foi um sofrimento. Aí Deus falou comigo. Falei, minha filha, você está viva por causa do louvor da minha obra, sabe? Você está viva por causa do louvor. Use o seu conhecimento, o seu conhecimento musical para a obra mesmo. Aí aquilo o senhor falou muito comigo. Até no hospital, engraçado lá, que você fica bem deprimido, não é fácil. E eu tava com a barriga de grávida, mas com o neném morto. Aquilo emocionalmente foi muito difícil. Aí nisso, uma amiga minha casar, e eu fazer um arranjo para cantar na igreja. Aí eu fiz o arranjo no hospital mesmo. Como é o hino mesmo? Eu esqueci, mas é a única que canta bastante na igreja. Eu fiz o arranjo ali, o vocal instrumental, que era um hino de gratidão ao Senhor,
naquela situação mais difícil, adversa, né? Aí o senhor falou assim, faz a minha obra. Aí eu saí do hospital, a pior coisa do mundo é você sair do hospital sem ser um filho no braço. É horrível, emocionalmente, né? Fui para casa, aí nisso o Silvano passou umas 2 semanas, ele me arrastou para ir na igreja lá em Domingos Martins, né? Tinha um festival de inverno. Isso, tinha um festival lá de música, aí meu filho iria, mas ele me levou para a igreja. Quando eu cheguei à igreja de Domingos Martins, tinha um grupo de irmãs, tem a irmã Leninha, Miss, né? Aí lá elas cantaram aquele hino, confia e ora, e tudo vai passar. Gente, aquele hino falou meu coração na hora, tudo vai passar, né? Confia e ora. Por mais tragédia que seja na hora, na sua vida, tudo passa, né? Quando você entende. Aí aquele hino falou meu coração. Aí nisso eu cheguei e falei assim, gente, vamos fazer agora um quarteto, que fazer um trabalho em quarteto é mais fácil, você fazer um trabalho musical mais bem feito, que é poucas pessoas, né? Vou fazer um quarteto. Eu falei, mas feminino, masculino já tinha feito. Falei, vamos fazer feminino. Foi assim que surgiu, não foi a ideia de fazer um quarteto para cantar, não. Foi uma experiência realmente de morte, de uma coisa bem trágica na vida da gente, uma experiência de fazer a obra, mas no sentido assim, faz o conhecimento musical que você tem na minha obra. Porque na época eu sempre fui dedicada à igreja, mas às vezes a nossa vida profissional que ia outros rumos, né? Então você acaba, eu estava com uns rumos diferentes, queria fazer até coisas grandiosas na vida profissional, mas não é isso que Deus queria. Deus queria a volta para o seu lugar. O que adianta a glória humana e você não ter o principal, né? Então eu comecei a fazer um trabalho específico. Aí começou o quarteto ali, né, entende? Não foi fruto de... Não é para aparecer, nem pelo contrário. Era fruto de uma experiência mesmo, muito profunda com o Senhor. Dolorida, né? Quando aquela semana que eu fiquei com o neném ali, na minha barriga morto, Deus falou muito comigo. Muito mesmo, entende? Então eu comecei a fazer um trabalho especificamente de música, mas usando com mais conhecimento técnico mesmo, mas... em benefício só de uma coisa, salvação de vidas. Aí começou o trabalho. Tem 11 anos, a gente faz 11 anos. 11 anos. Tem, inclusive, tem que fazer um programa em 11. Exatamente. 11 anos o quarteto. Até as pessoas, lógico, no início entenderem, né, o contexto. Hoje a gente fica muito feliz, né? Como o trabalho cresceu, que não é um trabalho meu, é um trabalho que foi espiritual. Nunca teve intenção de, não, pelo contrário. Vem batalhas que o louvor, sempre vai ter batalhas, né, gente? O louvor é batalha. Porque o adversário quer destruir. A gente tem que ter esse discernimento. Quando às vezes um pastor faz alguma coisa, até aparentemente, ofendeu. Não é, gente. Tem que entender que às vezes é uma batalha para você enfrentar. Ou você pega a batalha e enfrenta e vai para frente, ou você fica entrando em contenda, brigando. Não é isso que Deus quer. Você tem que ter um olhar espiritual. Quando alguém faz uma coisa, às vezes é uma batalha para você enfrentar e vencer. Então a gente vai entendendo isso, vai amadurecendo. E o que Deus tem feito, gente, não é humano, é uma coisa do Senhor. A gente tem os dons em cima, né, espirituais em cima do quarteto. Deus tem falado profundamente. Eu sou muito temente aos dons. Sempre existiu o trabalho, foi continuando, porque nós estamos na 5ª formação já. Porque não é meu, é um trabalho do Senhor para salvação de vidas. O testemunho que a gente tem de vidas sendo alcançadas, o trabalho do quarteto é mais evangelístico, né? E sabe o que eu acho bonito? É quando o quarteto, ele vai à igreja, ele está na igreja, e eu vejo o carinho das irmãs com os irmãos. Não é que há uma redoma, não. Muito pelo contrário. As irmãs se envolvem com as crianças, conversam, cantam junto. Eu acho isso maravilhoso. Olha, as crianças, gente, amam. É uma coisa linda. Você vê as adolescentes, né? É lindo você imaginar uma adolescente vendo um quarteto de 4 irmãs, gente, né? Simples, lá cantando. E as crianças gostando, tendo uma referência. Não é bonito isso? Em vez de referência de uma coisa mundana, nesse mundo tão perdido que a gente está. Falei, isso é lindo, isso é bonito. Nós temos que ter essas referências na igreja. No louvor, na mensagem, em tudo, né? É impossível nós pararmos o trabalho, porque é um trabalho que Deus tem falado. Deus falou, eu vou contrariar a palavra de Deus? Às vezes as pessoas, esse camarada é insistente, né? Essa esposa dele é insistente. Não, nós insistimos porque Deus falou. Se eu romper com isso, eu vou estar rompendo com o que Deus falou, vou estar indo por outro caminho. Você está desagradando ao Senhor, você está sendo o que importa é agradar o Senhor do que os homens. Exatamente. O Renan, que mora em Bicanga, na Serra de Sinclair, eu lembro da Jane, quando ela ensaiava o grupo de louvor e o quarteto de Bairro de Lourdes,
Bons tempos, hein? É verdade. Barra de Ouroso ensaiava na época, gente, o quarteto masculino, tá? Isso. O grupo do Manaim foi uma época bem proveitosa, de grande proveito, de grande aprendizado, entendeu? A irmã Fátima, lá de Garanhuns, em Pernambuco, tá mandando um abraço aqui pra irmã Jane. Um abraço, irmã. Um abraço, tá? E temos muitas mensagens aqui, meu Deus do céu. São 9h03, já estamos aqui na reta final, até porque a irmã Jane tem fisioterapia daqui a pouco, né? Tá em cima da hora aqui. Mas já vamos deixar já agendado, daqui a pouco a gente vai só ver. Tem que trazer o quarteto de novo aqui. Trazer o quarteto para falar sobre esses 11 anos, os louvores, os novos louvores, né? Os novos arranjos. É verdade. Falar sobre tudo isso. Isso que eu aprendi, tá, gente? Que esse seminário com o pastor Judeuti lá com a irmã Jurama. É o seguinte, valorizar. Nós temos coisas lindas também feitas, né? Não tô discriminando, não. Mas nós temos uma identidade, nosso povo. Então, eu só uso arranjos dos nossos irmãos, gente. Eu faço arranjos só nossos. Vamos valorizar o que nós temos aqui. Lógico, tem coisas lindas também, mas nós temos que valorizar o que é nosso. Então, eu sempre fiz arranjo do que é nosso. Sempre valorizei os nossos compositores, aquilo que Deus tem dado desde a eternidade, entendeu? A gente tem que ter uma identidade. Eu sempre fui a favor disso. Nossa identidade, gente. Então, uso sim os nossos louvores, com todo o respeito. A gente faz eu fico com que o arranjo é uma roupinha, né? A gente faz uma roupa para o hino, para poder ele ficar mais bonito para a igreja, mas a gente valoriza o que é nosso, entendeu? É isso que eu aprendi lá. É isso que é importante, né? Isso é maravilhoso. Eu quero agradecer imensamente aqui a irmã Jane. Eu não queria liberá-los agora, mas eu tenho, por força, motivo maior. Eu que agradeço imensamente. Mas é um presente para nós sempre trazer a irmã Jane aqui, o pastor Silvano. E por que eu tô falando isso? Porque esse ano a Rádio Manaim está completando 12 anos. Né? São 12 anos servindo ao Senhor, anunciando o Evangelho Eterno, e é um ano muito especial pra gente, e a Rádio Manaim, ela vem fazendo a diferença. Amém. Né? Na evangelização. Nós estamos chegando a lugares inimagináveis. Nós estamos entrando na China, não me pergunte como, mas estamos entrando, e outros lugares mais. E isso que a Jane falou, o pastor Silvano, o pastor Braga, João Carlos Braga falou aqui, isso serve de referência até para mim, para você também, né? Nós sempre temos essas referências. Nós não podemos perder de vista essas referências. Nós não vamos ter referências lá do mundo. Nós temos que ter referências do nosso povo, de pessoas que têm essas experiências com Deus. Pessoas que, eu também quero ter essas experiências que a irmã Jane teve. Busque a Deus, busque o Senhor. Eu quero pregar, falar com o pastor João Carlos Braga, o pastor Silvano. Leia a palavra, se envolva com a palavra, e Deus vai fazer você ser assim como eles. Isso é importante, a gente ter essas referências. Irmã Jane, obrigado. Eu que agradeço. Boa recuperação. Obrigada, tá? E nós vamos agendar agora a vinda do quarteto aqui, ainda até o final do ano. Vamos sim, vai ser uma grande honra. Estamos na dependência de vocês, da agenda de vocês aí. Obrigada, tá? Obrigada, meus irmãos. Obrigada, pastor. Amém. Tá? Uma grande honra estar aqui. E o povo não precisa mais orar por você, não? Não, ora, por favor. A minha mão esquerda operou, tá com a placa, eu preciso voltar, meus movimentos totalmente recuperados, entendeu? Vai voltar, se Deus quiser. Não preciso, gente, ora por mim, porque os movimentos não são fáceis de voltar totalmente. Aí vai demorar uns meses, aí vocês oram, por favor, meus irmãos. Roberta Madalone Carvalho, uma Belo querida. Horizonte, disse assim, Kleber, abraça a Jane, pastor Silvano, somos amigas desde os 18 anos de idade. Sim. Trabalhamos juntas muito tempo, é verdade. É uma querida, muito querida, ela e o marido dela. Que maravilha. Ela era da Glória 1, não é isso? A gente participou do casamento do pastor Fernando. Fernando Almeida? Fernando Almeida. Que o nosso grupinho foi lá, né? A Roberta Disner, que mora em Chapecó, Santa Catarina, diz assim, Kleber, que experiência maravilhosa. A Jane, pastor Silvano, muito edificante aqui para as nossas vidas. Enfim, tem muitas mensagens, não dá para ler todas, para variar, né? Sempre assim, não tem como. É verdade, já é de praxe. De praxe, né? Pastor Silvano, obrigado. Ter também nos ajudado, né? E ter estado com a gente aqui nessa manhã, pastor. Obrigado. Eu que agradeço, Kleber. Eu que agradeço, uma vez pelo chamado. Pastor João sempre é uma inspiração para nós. E minha esposa sempre está comigo. E ela, para mim, é um bálsamo. Isso é maravilhoso, né? Abraço aos ouvintes, amigos. O pastor Silvano é a esposa da Baby Jane. Baby Jane. Gostei disso. Pastor João, obrigado pela vinda aqui. Nada, querido. Um prazer, uma alegria. O pastor Silvano a gente já conhecia de madrugada, né? Sim. Mas a irmã Jane estão conhecendo hoje e foi uma grande bênção.
poder conhecer essa irmã e que o Senhor continue usando Amém. muito Obrigada, você para a glória e louvor do nome dele. Aleluia. Ponto final do nosso Chamados para Servir de hoje. Lembrando a você que daqui a pouquinho já vai estar no YouTube, tá bom? Você pode ver, ouvir novamente, quantas vezes você quiser, enviar para quem você quiser. Isso, faça isso. É uma forma de você evangelizar. Você ser um Zé Crentinho, né? Tá ali, não, eu falo brincando, sem demérito nenhum, mas é você insistir, né? E insistir para que a pessoa seja abençoada, né? Você quer ver a pessoa bem, né? Feliz, é isso. Não desista de ninguém, tá bom? Insista ali. E vamos repetir Chamados para Servir na sexta-feira, mais conhecido como Depois da Manhã, aqui na Rádio Manaim às 8 horas e na TV Manaim no sábado às 7 horas da manhã. Tá bom? A todos, a paz do Senhor, uma excelente quarta-feira para todos vocês. Amém. Amém. Você acabou de ouvir Chamado para Servir.